Mas, doutor, hoje a notícia principal, né, a pauta principal é Carla Zambelli, e nós temos uma notícia agora da noite que eu queria trazê-la para cá, porque eu quero muito ouvir o seu comentário sobre isso, porque é uma notícia agora recente, que é de mais uma abertura de inquérito, está aqui na tela. Moraes abre inquérito sobre Zambelli por suspeita de obstrução de justiça e marca depoimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para apurar se a deputada Carla Zambelli tenta obstruir, com a fuga para os Estados Unidos, a investigação penal sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli foi condenada por unanimidade pelo próprio Supremo a 10 anos de prisão por envolvimento no episódio. Segundo as investigações, ela atuou em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos na base de dados do CNJ, incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a Procuradoria-Geral da República quer apurar se houve tentativa da deputada de interferir no andamento da ação penal, o que pode configurar o crime de obstrução de justiça. A nova apuração ficará a cargo da Polícia Federal com a supervisão do STF. O que lhe parece essa abertura de mais um inquérito? Está ajustado, isso está de acordo e pode contribuir para o andamento de todas as questões que envolvem este fato da fuga da deputada Carla Zambelli, doutor? Bom, boa noite mais uma vez, é um prazer estar com você, professor, e obrigado pelas palavras. Vindo de vocês me estimulam cada vez mais a continuar seguindo o caminho que a gente entende por correto. Eu acho, sinceramente, falando para vocês, que a Carla Zambelli é o cavalo de Troia do bolsonarismo. É inacreditável. Por que eu digo isso, né? Ela fez aquele gesto, vários gestos amalucados, aliás, acho que é uma característica dela, aquele gesto de sair correndo atrás da pessoa, daquele cidadão, daquele professor, com uma arma. Segundo os bolsonaristas, isso fez com que eles perdessem muito votos. Então isso já deixou ela bastante escanteada no campo do bolsonarismo. Depois fez esse pastelão, ou antes já tinha feito o pastelão, e depois se descobre, que era tentar invadir o Conselho Nacional de Justiça através de um hacker, aquele hacker, para tentar plantar mandados de prisão até contra o Alexandre de Moraes para desacreditar a justiça brasileira. Um delito que foi apurado, provado, ela foi condenada. Diante da condenação dela, ela foge e diz o seguinte: primeiro, eu tenho cidadania italiana, então não vou ser tocada na Itália. Segundo, lá eu vou continuar a fazer as coisas que tenho que fazer, denunciando a ditadura brasileira e a justiça brasileira. Terceiro, os países que eu andar, eu vou divulgar os crimes do Alexandre de Moraes. São três asnices que precisam ser analisadas e uma política também não muito inteligente. Ela quer se associar ao Bolsonaro, ao filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fugiu do país dizendo que se sentia perseguido. Só que o Eduardo não estava condenado, não estava sendo investigado, arranjou aí um autoexílio com uma desculpa absolutamente esfarrapada, mas em tese ele não está fugindo da justiça. Essa senhora não. Ela é condenada, praticamente quase transitada em julgado, e foge da justiça, o que por si já é uma qualificação de uma prisão preventiva, claro. Mas vamos lá. Primeiro, na Itália eu sou intocável como cidadã, certo? Entendo. É muito difícil você realmente extraditar um nacional de um país, claro. Mas a Itália já tem precedentes, né? Vamos lembrar do caso do Henrique Pisolato, que tinha dupla cidadania, foi para lá e a justiça italiana falou: não, vai embora, volta para o Brasil, claro. Segundo, ela vem e fala: vou continuar denunciando a ditadura no Brasil. Ora, francamente, vejam a situação. Uma pessoa sai de um país acusada de crimes e anuncia que, estando no outro país, vai continuar praticando crimes contra o país de que saiu. O governo italiano fala: mas espera um pouquinho, você não quer ficar um pouquinho sossegada, não, hein? Porque só está criando um problema diplomático para nós. Se eu for lhe dar asilo, asilo não, né? Eu vou dar proteção, porque a senhora é cidadã italiana, só está anunciando crimes contra o Brasil aqui. A relação diplomática entre Brasil e Itália ficará bastante esquisita. E se ela pensa que o fato de ter a primeira-ministra Meloni, de extrema-direita, lhe protegendo, ela pode estar dando um tiro na água. Por quê? Porque quem julga isso na Itália é a Justiça Administrativa, que é um órgão autônomo do Executivo.
Eu não sei até que ponto um governo de extrema-direita tem influência na justiça administrativa na Itália. Não tem essa vivência prática da vida na Itália. Mas é uma situação que ela pode correr riscos. E ela pode ser extraditada assim ao Brasil. Aí a terceira asnice que ela fala, ela diz: por os países que eu percorrer, eu denunciarei o senhor Alexandre de Moraes. Que lindo. Se ela pisar fora da Itália, ela vai ser presa por causa da chamada difusão vermelha, na qual ela já foi colocada. Foi o que aconteceu com o seu Cacciola. Lembram-se do Cacciola? Vocês não se lembram, porque eu não tenho nem nascido na época. Cacciola tinha um mandado de prisão no Brasil. Tinha cidadania italiana, não foi extraditado. Aí resolveu visitar Mônaco. Foi preso em Mônaco e veio para o Brasil cumprir pena. Então, veja, é um conjunto de asnices que ela faz que prejudica a estratégia bolsonarista, porque o caso dela tem alguns elementos diferenciados, expõe o bolsonarismo e obriga o bolsonarista a defendê-la. Mais uma vez, ela está prejudicando o bolsonarismo até na sua retórica, claro? Então, por isso que eu digo, esta senhora, com seus gestos amalucados, com as suas sandices, ela pode ser um grande cavalo de Troia contra o bolsonarismo que vai se ver na contingência de ter que defendê-la. Que estranho. É. O Bolsonaro já disse, inclusive, em uma ou duas oportunidades, que entende que começou a perder a eleição na vida, nos Jardins, com ela conduzindo o revólver, né, contra o Luan, jornalista, inclusive. E agora pode ser que a coisa piore mais ainda para ele, inclusive com medidas cautelares, por conta dela novamente, né? Inclusive o Braga Neto pediu liberdade condicional, não levou, e em seguida ela fez o que fez. Então pode ter todo esse agravante, ela passa a ter isso aí realmente. Dentre as medidas que o Alexandre de Moraes anunciou, você acha que isso é o suficiente para impedir qualquer tipo de ação e qualquer tipo de deslocamento da Carla Zambelli? Porque tudo foi bloqueado, contas, Pix, inclusive, e hoje os perfis nas redes sociais foram banidos após a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Essas são medidas de praxe e elas impedem, de fato, que a Zambelli consiga, chegando na Itália, agir de alguma forma? Ela vai ficar bastante manietada. Eu não diria que são medidas de praxe, porque esse caso também foge da praxe comum da vida, né? Mas, efetivamente, são as medidas necessárias para barrar a continuidade delitiva que ela anunciou de viva voz, né? Não é que as pessoas estão intuindo que ela faria isso, ela falou que vai fazer, né? E se ela não sabe que se ela pisar fora da Itália ela vai ser presa, aí eu vou dizer, ou ela realmente tem uns parafusos a menos, ou os advogados dela acho que esqueceram de algumas coisas óbvias, porque quando eu tenho mandado de prisão, essa chamada difusão vermelha encaminha mandados, esse mandado de prisão para todos os países da Interpol. Então, se ela pisar em algum país da Interpol, ela será presa. Eu me lembro do próprio Paulo Maluf, por exemplo, que tinha um mandado de prisão da Justiça dos Estados Unidos. Ele não podia sair do Brasil. Acho que ele não pode ainda sair do Brasil. Porque se ele pisar no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, qualquer lugar, ele vai ser preso. Ou ele iria ser preso. Então, nesse momento, eu vou dizer que, olha, o Jair Bolsonaro deve estar com uma figura da Carla Zambelli fazendo voodoo, tá certo? Ele fala assim, mas essa mulher já me tirou voto. Agora está criando mais confusão. Eu não tenho como não defendê-la. O que eu vou fazer, Jesus Cristo de Pirapora? Eu só rindo mesmo. Essa senhora, daqui a pouco vão dizer que ela é uma agente infiltrada do PT. O advogado da Carla Zambelli abandonou o caso e alegou motivos de foro íntimo. O que lhe parece isso? Qualquer advogado dessas circunstâncias que se repute minimamente honrado tem que fazer isso, né? Porque a pessoa não só desaparece, como ele não pode dizer, olha, eu não sei, eu não estou achando ela, tal. Ela desaparece, anuncia que vai para outro país continuar a obstrução da justiça, razão pela qual o Alexandre também abriu outro inquérito para ela. E ela já tem um outro processo que ela deve ser condenada, que é aquele da arma, do jornalista que você bem lembrou. Agora vai ter opção de justiça. Ela vai sair com um rol de delitos e crimes invejável, absolutamente invejável. É impressionante, assim. Você sabe que ela me lembra uma frase histórica que eu sempre admirei e repito, que diz o seguinte, que Deus foi injusto com a humanidade, porque limitou a inteligência, mas não limitou a burrice. É uma bela frase. É uma bela frase. Ele é o frase. exemplo vivo da correção da frase. Exatamente. Doutor, a Carla Zambelli, existe também um dispositivo, existe uma regra na nossa própria Constituição, na verdade, uma lei que diz que a Câmara
pode decidir se ela vai ser presa ou se ela não vai ser presa, se ela ainda estiver com o mandato, se ela não tiver perdido o mandato. A notícia que a gente tem do G1 diz que a Câmara de Deputados terá de decidir sobre a manutenção da prisão caso a deputada Carla Zambelli seja presa. A matéria também diz que, segundo a Constituição, a prisão de um deputado precisa ser confirmada pelo plenário da Câmara com pelo menos 257 votos. Casos semelhantes já aconteceram com os ex-deputados Chiquinho Brazão e Daniel Silveira. Integrantes da mesa diretora dizem que uma eventual prisão seria analisada já na primeira sessão da casa após a detenção de Carla Zambelli. Contudo, se não houver 257 votos a favor da determinação do Supremo, a prisão é revogada, o que, na avaliação de técnicos e parlamentares, pode gerar uma crise institucional com o STF. O Lindbergh Farias apresentou nessa quarta-feira um pedido à mesa para que a perda de mandato de Zambelli seja declarada de forma imediata, porque daí desta forma não teria mais o que a Câmara fazer. Esse tipo de mecanismo, ele contribui de fato para a democracia ou dá proteção demais a um parlamentar, mesmo na prática de um crime? Eu acho que é uma proteção correta, quando bem usada. Aliás, toda garantia, quando ela é mal usada, ela se transforma em algo arbitrário. Né? Nesse caso, como o do Chiquinho Brazão e outros, é descabido você dar a um parlamentar esta garantia. Mas eu não acho que essa discussão vai prosperar, sabe por quê? Porque falta muito pouco para ela ser condenada, ela vai perder o mandato. Percebe? Então, eu acho que essa vai ser uma discussão que a Câmara vai olhar, fazer um ar blasé e não vai botar a mão nessa cumbuca. Acho eu, né? Porque a vida no Brasil ela é bastante complexa. Né? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. E a última questão que eu quero ver sobre a Zambelli, para a gente poder mudar aqui a pauta, inclusive, é que a PF formalizou o pedido para incluir o nome da Zambelli na lista da Interpol. O senhor tem uma expectativa de que isso vá ocorrer, que a Interpol vai incluir o nome dela, e em incluindo, o que isso, na forma prática, piora a situação da Zambelli, possivelmente na Europa, ela fica mais restrita num único lugar, ou isso dá para ela a evidência de que vai ser presa? Como é que isso funcionaria? Veja, é automático, não passa, a meu ver, até onde me lembro, da concordância da Interpol. Um país pede mandado de prisão, o país é soberano, a Interpol vai cumprir. Então não passa o juiz falar, vou ver se cumpre, se não cumpre. Não, tem obrigação de cumprir. Né? Me lembro, certa feita, uma autoridade de um país que tinha um mandado de prisão no seu país, e que ele vinha fazer uma visita ao Brasil, e as autoridades diplomáticas, eu era ministro na época, me procuraram, e disseram, olha, só tem como evitar. Eu falei, de jeito nenhum, se ele pisar aqui vai ter que ser preso, não sai nem do aeroporto. Tem jeito. Qual é a solução? Não venha. Não venha. Claro, porque você não vai descumprir um mandado ou descumprir uma ordem judicial de outro país quando você tem um convênio que assegura isso. Isso é uma perspectiva de colaboração criminal de todos os países. Então, portanto, se Carla Zambelli sair da Itália, se ela for ao Principado de Mônaco ali, se ela for a qualquer país, eventualmente de fronteira, se ela for, olha, se ela botar o pezinho fora da Itália, a garantia de ter cidadã que já não está lá tão tranquila, no meu modesto ver, ela vai ser presa imediatamente. O neto do general Figueiredo, o Paulo Figueiredo, postou na rede social dele, e eu vou colocar aqui na tela para nós a postagem do Paulo Figueiredo, que é outro também que tem aí muita coisa para se acertar, inclusive com a justiça. Está aqui a postagem dele no X. Caso queira ficar nos Estados Unidos, ofereci que a Imigrex, minha empresa de imigração, com a Ludmila Grillo, fizesse o processo imigratório e, se necessário, dê asilo da Carla Zambelli. Se for pedido, será concedido. É a internacional fascista em ação, É doutor? inacreditável. Se isso for acontecer, é um absurdo. Se bem que no atual governo Donald Trump, tudo é possível. O cara cortou verba das universidades, está deportando pessoas que estão validadas. Né? É o rito à insanidade e à estupidez também no governo Trump.